no capítulo 1, versículos 16 até o 28. Mas antes, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos e colocar a história da vida num cristão do passado. Quem já ouviu falar aqui de Johann Sebastian Bach? Músico. Pouca gente ouviu, mas com certeza a gente conhece alguma melodia dele. Bach foi um compositor, organista e cravista alemão. Principal nome da música protestante luterana e certamente é o principal nome da música protestante como um todo, né? Embora ele foi muito respeitado como músico na sua vida, sua obra completa foi considerada antiquada após a sua morte e só foi descoberta universalmente reconhecida como fundamental para a música ocidental no século XIX. Notadamente após a apresentação de Mendelssohn, A Paixão segundo Mateus, em 1829. Aproximadamente 80 anos depois da morte dele, né? Nem todos ouvimos falar dele, mas certamente reconheceríamos algumas de suas melodias. Bach compôs mais de 20 cantatas sacras. Das mais de 100 peças que compôs, a maioria das músicas eram sacras para a igreja luterana, com o objetivo de fornecer uma nova peça cada domingo para a festa do ano litúrgico. Então, a cada domingo ele tinha uma composição nova. Em todas as suas composições sacras, Bach frequentemente assinava com as iniciais SDG, que é sola Deo glória, ou seja, somente a Deus a glória, sublinhando o propósito teológico que a sua arte servia exclusivamente para a glorificação de Deus. Olhando para a sua história, irmãos, é indiscutível que ele foi um homem de Deus, que viveu para honrar e glorificar o Senhor. Porém, tirando o reconhecimento da sua igreja local, ele foi ignorado historicamente por quase 80 anos, como disse os irmãos. No caso de Bach, seu ministério fora da igreja teve reconhecimento tardio. Poucas pessoas, talvez as mais próximas da sua congregação, tinham em alta conta esse irmão, né? E fora dos muros da sua igreja ele era praticamente invisível, apesar de ser um gênio. Talvez isso não incomodasse ele, até pela sua assinatura, né? Só lhe deu glória nas suas obras. Ou talvez ele expressava a busca da glória de Deus, não a sua. Mas mesmo com esse testemunho, ele provavelmente teve momentos de queixas, seja pela dificuldade em expressar sua arte, seja pela sua falta de valorização humana no seu trabalho. Bach era tão pecador como nós somos. E esse pode ter sido seu espinho na carne, o Senhor não providenciar o reconhecimento da obra dele em vida. Tanto o Senhor não permitiu que ele fosse reconhecido, né? Ele foi mantendo ele no trabalho somente focado à glória de Deus. Irmãos, para o homem natural, a vida de Bach foi um fracasso enquanto vida. Ele só foi reconhecido pelo propósito alcançado após a sua morte. É assim que o homem pensa acerca do sucesso. Sucesso e fama, para o homem moderno, tem que andar juntos. E para o homem secular, tem que andar juntos. Não existe um sem o outro. Aos olhos do Senhor, Bach teve um ministério absolutamente vitorioso. Ele impactou sua igreja local e deixou as obras que viriam e ainda vêm abençoando a igreja dos séculos subsequentes. A gente vai expor no texto da Palavra de Deus de Marcos, como eu comentei, que remeteu a este tema, sucesso e fama. Sucesso, pois Jesus cumpriu tudo que o Pai designou a fazer e a fama veio como um efeito colateral no caso do Senhor. Enquanto ele ia formando seu ministério, à medida que realizava seus milagres e curas para evidenciar sua filiação ao Pai, ia tendo que trabalhar com multidões que passaram a segui-lo, buscando sinais, maravilhas e prodígios. Amém? Vou convidar os irmãos a lerem Marcos 1, de 16 a 28. Marcos 1, 16 a 28 diz o seguinte: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco de seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como que tem autoridade, não como os escribas. Não tardou a aparecer na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem.
Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós lemos aqui agora a Tua palavra inerrante, infalível, e reforçamos, Pai, o nosso compromisso em expô-la com fidelidade às Escrituras, Senhor. Nós bem sabemos que homens não são capazes de serem infalíveis com a Tua palavra, mas eu clamo ao Senhor, Pai, que aquilo que for pregado, que não seja da Tua vontade, que seja lançado por terra, mas aquilo que provém das Suas sagradas letras, que faça, Senhor, morada no coração de meus irmãos e do meu. Minha oração nessa manhã é que nossos pecados sejam confrontados com esse texto, a sua igreja seja edificada com esse texto e vidas sejam salvas através da sua palavra santa, Pai. Te louvo e te bendigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto está dividido em duas partes, se vocês notarem, né? Aí é praticamente todas as Bíblias, se não em todas. A primeira trata do chamado de Jesus aos discípulos. É muito claro quando ele chama os discípulos, e a segunda parte é o milagre de cura de um homem endemoniado. Olhando superficialmente, parece que esses blocos de texto não têm muita relação um com o outro. Parece que são histórias recortadas isoladamente. Para isso, a gente precisa olhar o texto como um todo, como um contexto. Seja dentro do Evangelho de Marcos, seja na mesma ocasião relatada em outros evangelhos. E é importante sabermos, irmãos, como a gente vai comparar textos de outros evangelhos, que antes de comparar esses textos, a gente precisa entender uma questão com relação aos textos bíblicos. Primeiro, irmãos, os evangelhos não são biografias. O intuito não é relatar a vida de Jesus passo a passo. Eles relatam sim a vida do Senhor, porém eles fazem de situações específicas para objetivos específicos. Por isso a gente tem poucos relatos, por exemplo, da infância do Senhor, porque não tinha objetivos específicos para ele na palavra de Deus. O evangelho também, irmãos, não são um retrato literal completo de tudo que foi apresentado pelos autores. Cada autor cita ou omite informações conforme o objetivo relatado dentro do cenário maior que ele está escrito. Por exemplo, a tentação de Jesus, no Evangelho de Marcos, ocupa 2 versículos. Em Mateus são 11 e em Lucas são 13. Por que essa diferença? A gente pode confiar que os relatos estão coerentes um com o outro? Estariam, por acaso, os evangelistas omitindo informações desconfortáveis da palavra de Deus? Ou eles não sabiam completamente a história e houve falha na inspiração do Espírito Santo? Claro que não, irmãos. Cada autor escreve seu evangelho inspirado pelo Espírito Santo com público e objetivos distintos. Por isso o Senhor usou 4 autores para que houvesse completude da sua palavra nesses 4 autores. Uma ilustração para deixar isso claro. Imagina uma família que se envolve num acidente de carro. Um acidente forte, um acidente assustador, apesar de ninguém ter sido machucado gravemente, os prejuízos financeiros foram notados, né? E depois de todo o processo de polícia, bombeiros e ambulância, enxergar que estava tudo bem, o marido e a esposa que estavam no carro com os filhos, cada um usa o seu telefone para fazer uma ligação e relatar o ocorrido. A mulher liga para sua mãe, contando como tudo ocorreu, o susto que levou, como ela e seu esposo e os filhos sofreram, não sofreram nada. Cita o pavor das crianças e como foi difícil acalmá-las. Menciona a postura do marido em protegê-los, como ele foi crucial para acalmar as crianças naquele momento. Já o marido, ligando para o seguro, diz como foi que o outro carro entrou na pista, se tinham vítimas do outro carro ou não, o que tinha feito de avaria no carro, como que eles estavam, fala a placa, modelo do carro envolvido, como ele cruzou no caminho, enfim. Todos os detalhes técnicos com relação ao acidente. É a mesma história, correto? Certo? Vocês acreditam que os relatos vão ser parecidos? Óbvio que não. Se não fossem os elementos em comum que a gente sabe dessa história, talvez a gente nem associaria uma história com a outra. Ouvindo os relatos, ele nem associar uma com a outra. O exemplo, irmão, pode ser bobo e um pouco exagerado, mas ilustra o que acontece frequentemente nas narrativas bíblicas. As diferenças que aparecem na narrativa bíblica, ao invés de depor contra o texto, depõem a favor do texto. Imagine uma entrevista policial, um depoimento policial, onde 2 pessoas narram exatamente a mesma coisa. A polícia faz o quê? Ela desconsidera, porque ela sabe que foi combinado. Então, o fato de a gente ter diferença nos evangelhos, irmãos, não é algo para nos enfraquecer a fé. É algo para nos dar segurança de que os evangelistas estavam, sim, narrando mesmo a mesma situação.
Tá? Assim são os evangelhos, cada um tem um objetivo e um público-alvo. Os escritos são de autores diferentes para situações diferentes e públicos diferentes. Vou dar 2 exemplos bíblicos agora. Marcos foi escrito para a igreja de Roma, certo? Composta por muitos gentios convertidos na fé. O intuito de Marcos é apresentar Jesus como Filho de Deus e explicar a necessidade da cruz para irmãos que não tinham familiaridade com o Antigo Testamento. Mateus, por outro lado, foi escrito para judeus convertidos, com o intuito principal de mostrar Jesus como rei prometido a Israel, como eles haviam lido isso no Antigo Testamento. Então você tem públicos distintos com narrativas distintas, né? Os textos de outros evangelhos são, antes de se contradizer, complementos um ao outro. Sabendo disso, vamos ver um pouco do contexto da passagem do Evangelho segundo Marcos, tá? Como dito, Marcos é uma defesa da crucificação de Jesus. Ela se faz necessária porque sua plateia não entendia como um Salvador poderia ter morrido para conceder salvação. Pensa, um público gentil que estava ouvindo, né? Não ter sido liberto da matéria e ter sido liberto da matéria e ressuscitaria. A ideia é a seguinte, irmãos, para o gentil do primeiro século, a gente tem um pouco disso na nossa mente também, a matéria era má e o espírito é bom. E aquele que morre em batalha tem uma chance maior de entrar no paraíso. Aí você vem Jesus, que morre a pior das mortes, a mais vergonhosa das mortes, e ressuscita depois. Ele se livra da matéria e ele retoma a matéria depois. Isso na cabeça do gentil não faz sentido, né? Que Paulo fala, né? Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Na cabeça dos gentios aquilo era loucura. Então Marcos escreve o Evangelho para poder mostrar que a loucura da cruz era necessária para a nossa salvação. Por isso era importante provar que Jesus era Filho de Deus e que ele havia ressuscitado de entre os mortos. Marcos investe mais tempo nos milagres e nas últimas horas de vida do Senhor antes da sua crucificação. Ele foca bastante em ação, na proclamação do Evangelho, só que tem menos discursos longos. As demais narrativas no Evangelho de Marcos muitas vezes são enxugadas. Em Marcos, referências do Antigo Testamento muitas vezes explicam as expressões aramarcas que são traduzidas. Então ele vai preparar esse texto para que os gentios consigam absorver melhor o Evangelho. E aqui, irmãos, é uma aplicação para a gente bastante útil para o nosso dia a dia. Quando a gente vai orientar alguém a como ler a Bíblia, como a gente procede normalmente? Muitas vezes a gente orienta e fala assim, começa pelo Novo Testamento. Ou orienta, não, começa pelo Antigo Testamento, vai lendo a ordem dos livros. Ou fala, não, tem aqui um plano de leitura, que o plano vai intercalar Antigo com Novo. Eu penso, irmãos, que para neófitos e para pessoas que estão conhecendo a palavra de Deus, uma boa indicação é começa pelo Evangelho de Marcos. Ele é bastante mastigado em coisas que para a gente não são, para quem não tem contato bíblico, são bastante coerentes. Lembra que eu falei, a gente tem uma cabeça muito parecida com a cabeça no grego. Se a gente fizer uma enquete na rua, as pessoas vão entender que o espírito é bom e a matéria é má. As pessoas pensam assim no Brasil, pensam assim no Ocidente, né? Ok? Voltando então para o Evangelho de Marcos. Quanto ao contexto imediato do texto, a gente tem 7 situações distintas e importantes mencionadas pelo autor em apenas os primeiros 15 versículos. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, a partir de Marcos 1:1, a gente vai ter lá. Ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Uma informação importante de Marcos 1:1. Profecias são citadas sobre João Batista. No versículo 1:2 ele cita Malaquias. No versículo 1:3 ele cita Isaías. Cumprimento das profecias sobre João Batista, versículo 3-6. João Batista fala sobre Jesus, versículo 7-8. Jesus é batizado, 9-11. Jesus é tentado no deserto, 12-13. João Batista é preso, 14. Jesus começa o ministério pregando. O tempo está cumprido, o reino de Deus é próximo. Arrependei-vos e creiam no Evangelho, no versículo 15. São 15 afirmações pesadas teologicamente, cheias de conteúdo, em 15 versículos apenas. E aí, como eu falei, a gente vai dividir o texto de algumas maneiras, irmãos. A gente vai entender como a gente pode entender o texto à luz do sucesso do ministério e da fama de Jesus nesse meio tempo, tá? Então, para entender como os textos estão conectados, foi preciso ler, então, versículo 14 e 15, ver João Batista preso e Jesus pregando, arrependei-vos e crede no Evangelho. A partir daí, Marcos narra 2 momentos. Primeiro, Jesus chama a sua igreja e seus discípulos ao seguirem. Segundo, Jesus realiza milagres, mais especificamente a expulsão de um demônio. Os relatos estão em sequenciais, pois narram 2 situações importantes no ministério de Jesus, chamado a sua igreja e a defesa de Jesus como Filho de Deus. Nessas situações, com relação à igreja, a formação do seu quadro apostólico, e com relação ao Filho de Deus, o crescimento da fama do Senhor acontece por meio desses milagres. Ao passo que Jesus vai realizando milagres para evidenciar sua divindade, aquilo vai atraindo as pessoas, vai gerando fama dele. Esses relatos nos lembram um comentário inicial feito sobre sucesso e fama. Sucesso, pois a gente sabe que Jesus fez tudo o que era da vontade do Pai.
Seu ministério foi absolutamente perfeito. Sua morte nos trouxe vida e a sua igreja segue inabalável desde então. Sob o ponto de vista humano, Jesus falhou, pois ele morreu na cruz e a sua igreja nunca triunfou plenamente no mundo. Né? Sempre está sob perseguição, em divisões, sujeitos a falsos profetas, e heresias e novas seitas todos os dias. Então, humanamente falando, o ministério de Jesus não foi um sucesso. Fama. Porque por onde ele passava, as multidões seguiam e sua fama aumentava. Por toda a região. Para o homem pecador, isso é desejável, muitas vezes procurado. Né? Para Jesus, era efeito colateral dos milagres que realizava como fonte de evidência de sua divindade. Jesus não procurava a fama, não. Por recorrentes vezes nos ministérios, a gente vê Jesus curando um leproso, falava, vai oferecer sua oferta no templo e não conte ninguém aconteceu. Ele cura um cego e fala, não conta para ninguém. Ele expulsa o demônio e fala assim, cala, não fala quem eu sou e sai desse homem. Então Jesus não procurava a fama, não era o desejo dele. Né? Notem que tanto a multidão como seus discípulos ouviam as mesmas pregações, presenciavam os mesmos milagres. Os primeiros, apesar de seus tropeços, encontram a graça do Senhor e se voltam para o caminho de Deus. Já a multidão, após Jesus endurecer o discurso, vira as costas para ele. Mais do que isso, tendo oportunidade, condenam Jesus à morte, gritando, crucifica, crucifica. Da perspectiva humana, o ministério de Jesus era um sucesso porque atraía multidões. Da perspectiva divina, o ministério de Jesus era um sucesso apesar das multidões. Ou seja, o que o homem considera sucesso, Deus tem por fracasso, uma vez que a multidão abandonou e crucificou o Senhor. O que Deus considerou um sucesso para o homem foi fracasso, uma vez Jesus foi morto e a sua igreja foi perseguida. Marcos, então, à medida que mostra a autoridade de Jesus sobre seus discípulos e seus efeitos sobrenaturais, reforça a natureza divina e conduz o leitor ao fato de Jesus não ter sido derrotado, mas voluntariamente se entregue. Isso aponta para a cruz não como loucura, irmão, mas como poder de Deus. Esse é o intuito de Marcos e para isso que ele narra essas coisas. Então a gente vai estudar primeiro o ministério de Jesus, ok? O início dele, analisando a pregação do evangelho, recapitulando um pouco do que foi falado semana passada de Marcos 14 e 15, o chamado à igreja, 16 a 20, o início do reconhecimento da fama de Jesus, puxado primeiro por sinais e prodígios, 23 a 26, e qual era a prioridade das multidões, que é o 21, 22, 27 e 28. O início do ministério de Jesus, então vamos lá. Depois que João Batista foi preso, Jesus veio para a Galiléia, prega o evangelho dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o início, irmãos, do ministério formal de Jesus. A partir daí, inicia o ministério. Ele volta à Galiléia, começa a pregar o evangelho, recrutar discípulos e fazer milagres e prodígios. Pouco se sabe do Senhor antes disso. Importava que a profecia fosse cumprida, que a voz que clama no deserto endireitasse as veredas do Senhor, para que então ele começasse o ministério. Então, João Batista cumpre as profecias acerca dele, e a partir daí o Senhor começa a operar os milagres e pregar o evangelho. Os dois blocos de texto que lemos em Marcos estão intimamente ligados ao início do ministério de Jesus. Nós sabemos por ali o que Jesus pregava, que os discípulos ouviram, e o que eles ouviram para seguir ao Senhor. Então a gente tem versículos 14 e 15. Depois de João Batista ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus está anunciando o início do reino, a chegada do rei, ou a chegada do Filho de Deus, como Marcos fala no versículo 1, e a necessidade de arrependimento e crer nas boas novas do evangelho. É exatamente a pregação do Senhor. Vocês têm que crer que eu sou Deus, vocês têm que se arrepender dos seus pecados e vocês têm que aceitar e crer no evangelho. Arrependimento, pois todos pecamos, irmãos. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e juntos se fizeram inúteis. Todos pecaram e não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Essa é a situação do homem. Então, por isso, todo homem precisa de arrependimento. Para começar por mim e por vocês. Todos pecamos, carecemos de saber que Jesus nos dá vida, caso cremos nele. E é Filho de Deus, e que morreu para pagar nossa dívida de pecado, e que Deus nos recebe por filhos quando nascemos de novo em Cristo Jesus. Essa é a base para que todos os discípulos chamados pelo Senhor cresçam no Evangelho, e a base para tudo começa do Evangelho. Tudo começa por essa pregação do Senhor. Essa é o alicerce principal do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler então, chamado da igreja de Marcos, 1 a 16. Ler novamente, irmãos. Acompanhem comigo na Bíblia de vocês. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André
que lançavam a rede ao mar, que eram pescadores também. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Logo os chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Esse relato, irmãos, é muito parecido com Mateus 4, 18 a 22. Tem a mesma sequência. Mateus 4, Jesus prega o evangelho, arrependei-vos, por é chegado o reino de Deus, versículo 17. E aí, 18 e 19, ele chama Pedro e André. 19, e 21 e 22, ele chama Tiago e João. Exatamente a mesma sequência. Okay? Em ambos, vemos uma rápida resposta deles ao chamado do Senhor. Expressões como imediatamente ou no mesmo instante mostram que eles não resistiram ao chamado. Deixaram trabalho, bens e até família para seguir o Senhor. E aqui, irmãos, nós podemos aplicar mais uma questão com relação a esse texto nas nossas vidas. Eu não sei a condição de cada um aqui, como cada um se encontra diante de Deus, mas sei uma coisa: a graça de Deus é irresistível. Se por acaso você tem orado e pedido pela salvação de alguém, creia que se essa pessoa está entre as ovelhas do Senhor, no devido tempo, o Senhor vai chamá-la irresistivelmente. Isso trará leveza à sua oração e consolo para o seu coração. Confie que o Senhor é poderoso para salvar o pior dos pecadores. Ou, se você tem lutado contra o chamado do Senhor, não lute. Você não vai resistir. Quanto antes ceder, antes desfrutará da paz que excede todo entendimento. É tão simples quanto isso, irmãos. O Senhor chama os seus irresistivelmente. Você me segue, o Senhor levanta e vai. Outro ponto que chama atenção é a menção nominal dos primeiros discípulos. Nesse ponto do ministério, eles ainda não são citados como os mais próximos, ou sequer apontados como apóstolos. Mas o Espírito Santo inspira todos os 4 evangelistas, irmãos. Esse relato nos outros 4 evangelhos cita os 4 pescadores que viraram apóstolos nominalmente. Isso mostra, sim, que eles terão um papel fundamental na igreja do Senhor, claro, mas mostra também que o chamado do Senhor é pessoal. Isso contrasta com os demais que seguiam Jesus, citados por Marcos como todos. Ele cita no versículo 17, todos se admiraram, ou Mateus como multidão. Ele cita as numerosas multidões que o seguiam. Não há pessoalidade na multidão, irmãos. Os chamados pelo Senhor têm nome escrito no livro da vida desde antes da formação do mundo. Terão também novos nomes escritos em pedras brancas, como diz em Apocalipse. Ou como João fala, em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Palavras do Senhor. O chamado de Jesus é pessoal, individual e irresistível. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o seguem. O chamado também é para quem é para seguir o Senhor. Não é um chamado para ser igual ao que chama. Não é um chamado para compor junto com ele. Marcos usa a expressão vinde após mim. Né? Aparece na versão, na revista atualizada dessa maneira. Ou sigam-me na NVI, ou na NVT. Venham, sigam-me. São expressões que mostram que o chamado não é para iguais. É uma relação de senhorio de servo. A urgência deles em obedecer colabora com esse fato. Então não é algo que eles foram convidados a fazer parte do grupo. É o Senhor chamando o seu servo a seguir após ele. O chamado de Jesus difere bastante, irmãos, do que os mestres judaicos faziam no primeiro século. Isso contrasta, talvez para a gente, isso não fica tão claro, mas para o judeu do primeiro século isso era muito claro. Primeiro, porque o candidato vinha até o mestre e pedia para ser discipulado. E aí dependia do mestre aceitar ou não aceitar. Jesus, outro ponto, e esse tempo de discipulado tinha começo, meio e fim. Jesus não. Ele que nos chama, nós só respondemos. Deixamos servir a Satanás para servir ao Deus Trino e servi-lo por toda a eternidade. Passamos de filho da ira para filhos de Deus, adotados por amor e por graça. Outro fato que chama atenção é o custo que se envolve. Eles deixaram trabalho, patrimônio e família. Mais do que isso, irmãos. A gente vê em outros textos que esse chamado custa a própria vida. Lucas 17, 33. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. O chamado de Jesus também requer arrependimento. E aqui é interessante a gente começar a cruzar os textos, né? Porque Marcos não cita explicitamente o arrependimento dos discípulos. Só quando a gente vai para Lucas 5, de 8 a 11, a gente vê o seguinte relato, né? do mesmo tempo, tá? Na mesma situação. Vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios.
Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homem. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Notem como tem mais detalhes nessa informação do que no que a gente lê em Marcos. O contexto aqui é da pesca maravilhosa, né? Jesus vai até o mar da Galileia, entra no barco de Pedro, se afasta da margem e prega a multidão. E a hora que ele prega a multidão, Pedro, Tiago, João e André estão ouvindo também. E aí ele fala para Pedro: joga a rede aqui, ó. E Pedro fala: Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas como o Senhor está mandando, mentira, mestre, né? Mestre, nós não pegamos nada. Como o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Aí ele lançou a rede e precisaram 2 barcos para retirar os peixes da água e as redes estavam se rompendo, né? Então ele começa chamando o Senhor de mestre e ele termina chamando o Senhor de Senhor e arrependendo-se de seus pecados, dizendo: não se afaste de mim que eu sou pecador. Então ele arrependeu-se e creu no Evangelho. Após isso eles deixaram os barcos. Vocês notaram a diferença, irmãos? Você tem uma sequência. Quando a gente lê o texto de Marcos, de Mateus, é algo que parece que aconteceu em 2 minutos. Quando a gente lê o texto de Lucas, você vê que foi um tempo entre afastar o barco, fazer uma pregação completa para aquela multidão que estava lá, fazer a pesca, eles se arrependerem, devolver o barco à praia e seguirem Jesus. Por que da diferença? É aquilo que eu falei, né? O que Marcos e Mateus estão mostrando? A urgência de seguir o Senhor. Aqueles que chamam vão, seguem ele. Então ele relata isso através do texto bíblico. Então, após a pregação, o milagre, Pedro, que havia anteriormente chamado Jesus de mestre, se prostra diante dele, reconhecendo sua condição de pecador e a de Jesus como Senhor. Agora, irmãos, com relação à fama que Jesus estava tendo, o início da fama dele. Vamos lá para Marcos 1, 21 a 28. Depois, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Não tardou a aparecer na sinagoga um homem possesso de espírito imundo e que bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, é o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: e que vem a ser isto? É uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Marcos já havia afirmado que Jesus era filho de Deus, certo? Versículo 1. Agora ele começa a provar isso. E o relato que ele escolheu, irmãos, foi da expulsão de demônio. Sabendo que o foco de Marcos é engrandecer Jesus como filho de Deus, o domínio de Jesus sobre principados e potestades, ou seja, sobre anjos rebeldes, é bastante significativo. A ideia de Marcos é que nada foge ao controle do Senhor. Mesmo Satanás, que é inimigo, não foge ao controle do Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Se nos relatos anteriores a gente vê Marcos sendo muito enxuto, lembra que eu falei que ele cita 15 verdades teológicas, 7 verdades teológicas em 15 versículos, e ele rapidamente ele mostra a conversão e o chamado de 4 discípulos. Aqui ele gasta um pouco mais de tempo. Isso mostra a importância que ele dá para os milagres. Eu comentei no começo, né? Ele narra muitos milagres. Para vocês terem ideia, tá, irmãos? Marcos, ele cita 4 expulsões de demônios, narrando como aconteceu, 6 referências a outros endemoniados, 6 passagens em que ele cita que Jesus curava e incurava demoniados, 9 milagres de cura, 5 milagres de Jesus sobre a natureza. Os milagres serviam não só para que ele exercesse graça sobre a sua criação, e ele se compadecia, a gente vê que Jesus se compadecia sobre a sua criação, mas principalmente mostrar que ele é o Filho de Deus. Pedro narra isso aos israelitas no Pentecostes. Lembra do Pentecostes? Afirmando que Jesus era um varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Então a ideia de mostrar os sinais é mostrar que realmente Jesus é o Filho de Deus prometido. O fato do milagre escolhido por Marcos ser a expulsão de demônio tem relação à informação que a gente viu no versículo 21 e 27. O ensino e doutrina de Jesus era superior aos fariseus e também ao mundo antigo como um todo. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, tinham naquela época exorcistas profissionais, pessoas que viviam da expulsão de demônios. Eles cobravam caro, né, para fazer isso. O problema é que isso era bastante trabalhoso, muito complexo, e não tinha aí uma técnica certa. Tinham rituais morosos e incertos. Ou seja, eles iam tentando até conseguir. Podia durar 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Era uma tarefa árdua, difícil e pesada. Aí vem Jesus,
simplesmente ordena que o espírito imundo saia e sai quietinho. Isso chama a atenção das pessoas, né? Jesus mostra que tem autoridade sobre o demônio, ordenando que se cale e que deixe o homem, o que ocorre imediatamente. Essa autoridade de Jesus realizando a expulsão sem rituais de exorcismo é uma grande evidência do seu grandioso poder e filiação ao Pai. Boa parte dos comentaristas não usam o termo de exorcismo, sim expulsão de demônio por conta disso. Exorcismo era um ritual que carecia de técnicas. Jesus só expulsava, sai daqui, vai embora. Fica quieto, vai embora. Importante notarmos que depois do demônio sair do homem, nada se diz sobre o homem e sobre o demônio. Saiu, acabou. Por quê? A cura do homem e a expulsão do demônio são importantes apenas à medida que revelam a pessoa de Jesus. Não tem entrevista com o demônio, não tem palco para ele, não. Saiu, acabou. Ok? Tão simples quanto isso. Interessante também, mas não surpreendente, é que o demônio só se manifesta depois da pregação de Jesus, depois do ensino. Então ele aparece com algumas afirmações bastante interessantes, irmãos. Notem que ele fala lá. Primeiro, que Jesus não tem nada a ver com os demônios. Ele fala: que temos nós contigo? Que pode ser explicado como: que tem relação? Que relação eu tenho com você? Que temos nós um com o outro? Né? Deixa a gente em paz, vai embora. É alguma coisa nesse sentido que o texto original quer dizer. Outra coisa interessante que ele fala: que Jesus tem autoridade para julgá-los. Ele fala também, né? Vieste para perder-nos? O demônio temia o juízo de Jesus, a sentença final nele. A gente vê alguma coisa parecida em Lucas, no caso do endemoniado Gazareno. Ele fala assim que o demônio ou a legião rogava assim: não nos mande para o abismo. O que eles estão pedindo? Fala assim: não nos julguem agora. Eles temiam que aquela vinda de Jesus fosse a vinda final. E outra verdade é que Jesus é ungido de Deus, é ungido do Senhor. O Espírito Mundo abertamente chama Jesus de o Santo de Deus. Tal afirmação na boca de Pedro, vocês lembram, irmãos, foi exaltada por Jesus. Mateus 16 a 17. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai está no céu. Qual que é a diferença, irmãos? É praticamente a mesma afirmação. Por que Jesus calou um demônio, exaltou a Pedro por sua bem-aventurança, ou seja, bem-aventurado quer dizer agraciado. Tiago ajuda a gente a entender isso. Passagem famosa de Tiago. Tiago fala assim: crês tu, falando para os judeus, né, que criam um único Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até demônios creem e tremem. E aqui é o ponto seguinte, irmãos: a crença na existência de Deus por si só não quer dizer absolutamente nada. As seitas normalmente têm essa fé básica, né? Muçulmanos creem somente em Alá, né? Eles tiram Alá das páginas do Antigo Testamento. Testemunho de Jeová também, mormons, espíritas e por aí vai. Todos eles creem que há um só Deus. Aliás, satanistas também creem que há um só Deus. Aliás, Satanás sabe que existe um só Deus. Isso não salva ninguém. A fé que a palavra comanda não é apenas a certeza da existência de Deus, irmãos. Hebreus 11:6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, é a crença nas suas promessas, crer que aquelas promessas são para nós. Ou as bênçãos de Deus chegam ou nas bênçãos que Deus dá aos que se achegam a Ele, como diz o texto, né? Romanos 10:9 diz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A ideia de confessar Jesus como Senhor é confessar que Ele tem domínio sobre a sua vida. Como eu falei, é uma relação de senhorio, de servidão. E que a sua vida e sobre a sua eternidade. E que Ele governa todas as coisas, inclusive a sua vida e principalmente a sua vida. Confessar que pertence a Ele e somente a Ele. Então, confessar que Jesus é Senhor é exatamente isso. Crer que Deus ressuscitou, irmãos, é acreditar no relato literal da ressurreição. Crer que Jesus ressuscitou dos mortos porque Ele não tinha pecado. Isso é importante, porque os grilhões da morte não era possível que eles retessem em Jesus, como diz Atos 2. Crer que, como Ele morreu sem pecado, a morte não podia reter. Ele morreu sim, o meu e o seu pecado estavam com Ele, estavam imputados nele, Ele pagou a nossa conta. Mas não eram dele, uma vez paga a conta, Ele ressuscitou. E aqui, irmãos, outro ponto de aplicação de verdades bíblicas. A religiosidade, a profissão de fé em si, não quer dizer muita coisa, irmãos, não quer dizer nada absolutamente. A gente viu que demônios são capazes de profissão de fé.
Eles testemunham, inclusive, verdades bíblicas, né? Essas verdades sem a fé salvadora são palavras que não frutificam. Porém, a crença genuína nesses textos que lemos, o verdadeiro professar dessas verdades, mesmo se desacompanhado de sensações, de arrepios, de sentimentos, é fruto do Espírito Santo. Irmãos, a ideia é o seguinte: você crê que Jesus ressuscitou literalmente dos mortos, não é algo que você seja produção da carne. Isso é o Espírito Santo que nos capacita a isso. Quando isso ocorre, a gente pode ouvir: bem-aventurado és, pois não foi carne e sangue que te revelaram, foi meu Pai que está nos céus e conduziu isso mediante o Espírito Santo. Isso é motivo de louvor e glórias a Deus por toda a eternidade. Entendemos então, irmãos, que os sinais realizados por Jesus eram evidências de que ele é o Filho de Deus, conforme a gente viu em Marcos 1, e que tem autoridade para pregar a necessidade de arrependimento, crença no Evangelho e chegada do reino de Deus. Mas agora vamos pôr o foco um pouco na prioridade das multidões, né? Aqueles que entendiam o sucesso de Jesus. A gente afirmou que a fama e a atenção das multidões eram um efeito colateral dos milagres realizados por Jesus. Se não fosse, Jesus não teria repreendido quando eles buscavam ir atrás de pão. Lembra da passagem de João 6:26? Vocês me procuram não porque viste sinais, mas porque comestes o pão e vos fartaram. Olhando para os textos de Marcos e Mateus, nos salta aos olhos a intenção das pessoas que seguiam Jesus. Mateus 4, 23 e 25, ao mesmo relato, diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. No texto de Mateus, que é paralelo ao de Marcos, a gente vê o foco da multidão. Veja bem, Jesus percorria ensinando, pregando o evangelho e curando doenças. Ok? Ensinando, pregando o evangelho e curando doenças, enfermidades. A sua fama corria por toda a Síria. O que foi que as pessoas lhe trouxeram em função disso? Trouxeram o quê? Mais pessoas para ouvir o evangelho? Discípulos para segui-los? Homens arrependidos confessando seus pecados? Trouxeram-lhe toda sorte de doentes, lunáticos e endemoniados. Essa multidão buscava por pão, por sinais, por prodígios e por curas. Não queriam suas palavras. Não queriam a fonte de vida eterna. Ansiavam por conforto e alívio nesse presente mundo, nessa vida apenas. O contraste que a gente vê das palavras de Jesus com os discípulos verdadeiros e falsos é gritante, irmãos. Aos seus escolhidos, chamados pelo nome, quando questionados ao Senhor sobre o abandonarem, que é a mesma situação do texto, lá em João 6, como faziam os outros discípulos, recebeu de Pedro, porta-voz deles, as seguintes respostas: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A mesma situação, aqueles que foram chamados nominalmente pelo Senhor, que a gente leu no começo do estudo, quando questionados pelo Senhor, ele falou: onde a gente vai, Senhor? Só o Senhor tem a vida eterna. Nós não queremos os milagres, queremos o Senhor. A palavra aponta apenas para dois tipos de pessoas sempre, irmãos. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Tem dois tipos de homens na Bíblia: salvos ou condenados. Santos ou os impuros. Cabritos ou ovelhas. Quem ajunta com o Senhor e quem contra ele espalha. Jesus mesmo falou que aquele que diz, que muitos daqueles, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mesmo os caras que realizaram milagres suportamente em nome dele, se não forem por ele conhecidos, não entrarão no reino. Ele falará: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pesado isso, irmãos. A gente já pode aplicar isso mais uma vez, mais uma aplicação para a nossa vida, irmãos, para o nosso cenário. Responda você mesmo, para você, o que tem motivado você a seguir o Senhor? A igreja ser um ambiente agradável, confortável, amizades, negócios, segurança, comunhão dos santos na igreja. Irmãos, tudo isso é muito bom, não é errado em si mesmo. Né? São bênçãos que Deus nos dá, bênçãos que o Senhor dá para a igreja. Mas se o nosso foco está nas bênçãos do Senhor e não nos senhores das bênçãos, nós estamos nos comportando como a multidão se comportando. Vocês entendem isso, irmãos? Se o que te motiva a vir para a igreja é o ambiente, a segurança, é a comunhão com os irmãos, não é o Senhor que dá essas bênçãos para a gente, irmãos, a gente está se comportando como multidão. Tem que se arrepender, isso é pecado. Não importa se a gente não vê grandes milagres, bênçãos, são bênçãos,
independente do qual grandiosa elas são. Então, se para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, a multidão que Jesus estava tratando, eles viam grandes milagres, imagina para aqueles que seguem Jesus sem crer nele, sem ver grandes milagres. Diminui ainda mais a pessoa do Senhor, entende? Por qualquer coisa, segue aquele que não crê. Voltando ao texto, o que vale, afinal, é ser conhecido pelo Senhor, ser chamado por Jesus, ouvir, vinde após mim e desfrutar de relacionamento com Ele. Assim, a gente anseia por aquele no dia em que o Senhor vai falar, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nos chama a atenção nesse relato também que é o reconhecimento da autoridade de Jesus na multidão. A multidão reconhece a autoridade do Senhor. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Mesmo incrédulos reconhecem a autoridade de Jesus. Aliás, todos vão reconhecer a autoridade de Jesus no último dia, onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar Jesus Senhor para a glória e honra de Deus Pai. O Senhor pregava com autoridade porque ele falava de si mesmo. Não precisava citar estudiosos, nem escorar teses de um versículo em outro. Ele era o autor da lei, ele tinha o completo domínio da lei. Aliás, ele corrigia a interpretação errada da lei. Lembra de Marcos, no Sermão do Monte? Mateus? Ouvistes do que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus corrigia a interpretação errada da lei, ele tinha completo domínio. Para a gente entender isso, eu trouxe um texto do irmão do passado chamado John Gill. Ele diz o seguinte acerca dessa questão do reconhecimento da autoridade de Jesus. Ele não foi estabelecer o que ele disse pela autoridade dos rabinos, como os escribas faziam, dizendo, rebeldes isso, chamai-des a si, diz aquilo. Mas ele falou de si mesmo, como um enviado de Deus que tinha uma autoridade dele e era independente de informação dos homens. A citação de John Gill ajuda a gente a entender o ponto, irmãos? E ajuda mais do que isso, tá? Eu incluí propositadamente, porque eu não ensino com a autoridade de Jesus. Eu tenho que recorrer a irmãos do passado, tenho que recorrer a irmãos que conhecem mais do que eu. Aliás, eu faço isso, os irmãos fazem isso o estudo todo. Tudo que eu falei que até agora não saiu da minha cabeça. É a interpretação bíblica, vamos para irmãos passados, vamos recorrer a irmãos que sabem mais do que a gente para ver se aquilo tem sentido. Sentado nos ombros gigantes, a gente enxerga mais longe. Jesus jamais precisaria desse tipo de processo, de artifício. Ele ensina quem tem autoridade, porque ele tem toda a autoridade. Ele mesmo falou, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. A multidão não só reconhece a autoridade de Jesus sobre o que ele ensina, ficam admirados e perguntam, que venha sem isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ordena espíritos imundos e eles lhe obedecem. Conclusão, irmãos. Era inegável. Todas as coisas relatadas por Marcos apontam para a divindade de Salvador. Humana e racionalmente não havia o que negar. Jesus é o Filho de Deus. Mas, como quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo do Espírito Santo, a gente não sabe quem dentre a multidão deixou de ser multidão e passou a ser discípulo. Veio a crer no Senhor. Sabemos que, antes da morte do Senhor, o seu ministério diminuiu drasticamente. O ministério de Jesus foi crescendo à medida que foi ganhando fome. Quando ele começa a endurecer o relato, as pessoas começam a abandoná-lo. Muitos deixaram de seguir quando ele endureceu o discurso e que chegava cada vez mais perto da sua morte. Irmãos. Conforme a cruz mais se aproximava, menos pessoas o seguiam. Após a sua morte, até os apóstolos fugiram. Se não fosse o Senhor aparecer ressurreto para eles, o ministério teria acabado. Pedro voltou a pescar. Ele disse assim, acabou, vou pescar. Não tinha entendido. Né? E aí o Senhor volta, promete o Espírito Santo, e o seu cumprimento vem em Pentecostes. Irmãos, tinham 120 pessoas aguardando a vinda do Consolador em Pentecostes. É muito menos do que a multidão, concorda? Mesmo com tudo, os que vieram e ouviram antes da morte do Senhor, não fosse a sua ressurreição, seu ministério teria acabado. Fracasso perante o mundo, sucesso por ter completado todos os delírios dignos de Deus. Por isso, nos comanda a crer na sua morte por nossos pecados e na sua ressurreição literal. Temos sucesso na caminhada cristã na medida que essas verdades estejam mais e mais consolidadas em nosso coração, independente do que o mundo pensa. Fracassados segundo o mundo diz, vitoriosos mediante a graça de Deus. Esse é o papel da igreja. Irmãos, a igreja sempre foi e sempre vai ser contracultural. A igreja sempre vai ser um pequenino rebanho, como o Senhor fala. Importa é agradar a Deus em nós. A audiência de um só.
Minha oração nessa manhã é que o Senhor nos capacite, irmãos, a amá-lo, a honrá-lo com o nosso caminhar e nosso testemunho perante o mundo. Amém? Vamos orar?